Vida Longa CBN. Beatriz, bom dia para você. Bom dia, como é que você tá? Eu estou bem. Tudo bem contigo aí também? Tudo ótimo, graças a Deus. Beatriz, essa palavra comida afetiva tá na moda, né? O comfort food, comida afetiva, mas há uns tempos atrás era a comida da avó, ou então a saudade da comida da casa da mãe, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que o ser humano ele tem aquela necessidade de botar nome às coisas, né? Então a gente, hoje, eu assim, o que eu sinto, né, veio à tona esse nome, eu acho que justamente por conta dessa correria que a gente vive, né, dessa ansiedade cada vez mais presente, né, e é muito comum, sabe, Fernanda, a gente descontar as nossas emoções na comida. Então, logo o nome Comfort Food aí se encaixa perfeitamente nesse contexto. E aí tem um valor, que é lógico, né, nutricional, mas tem um valor emocional que agrega isso à vida da gente, não é mesmo, Beatriz? Ah, com certeza. Eu acredito muito, né, que a forma como a gente se alimenta, do que a gente se alimenta, né, não necessariamente só em termos de valor nutricional, tem relação com a saúde. Porque, por exemplo, você chega numa sexta-feira à noite, você vai encontrar com seus amigos, sabe? Às vezes para tomar um vinho, às vezes para comer alguma coisa que a gente considera não tão saudável assim. Eu acho que isso também é saúde, sabe? Eu acho que não está só nas calorias, nos nutrientes. Eu acho que o que aquele momento, né, reflete na nossa vida, eu acho que contribui muito. É o escape do bem? Exato. É claro, né, Fernanda? Às vezes as pessoas, elas querem ser, acreditam que a gente tem que ser 100% assim, escolhas perfeitas, mas não é muito por aí. Porque eu até acredito que quando a gente é muito 100% uma coisa, sabe, eu acho que falta um pouco de equilíbrio. Então, eu sempre prego que a gente tem que ser 80-20. Então, esse escape que você está dizendo, eu acho extremamente importante. Isso é muito legal. E também quando a gente fala de uma sociedade muito industrializada, Beatriz, né? A gente vê uma geração aí muito familiarizada com o fast food. Trazer de volta, né, o almoço em casa, o almoço na mesa, com a participação da família e de receitas que passam de geração a geração, isso de certa forma também é um bem à saúde. Com certeza, ainda mais você vai ter aquele momento ali com a família, né, que foi se perdendo, né, com cada um para um lado, né, então eu acho, assim, muito importante mesmo resgatar essas memórias, né. E elas nos dão saudade, prazer, não é mesmo? Nossa, eu falo assim, sabe, Fernanda, para eu morar em outro país, tem 1 ano e meio que eu não vejo minha família. E eu fico assim, gente, tô de TPM hoje. Logo a gente percebe isso, né? Ou então tô mais para baixo. Logo me vem a cabeça, ai, que vontade de fazer um pão de queijo, tomar um cappuccino quentinho. Era um ritual que eu tinha muito com a minha mãe. Às vezes ela me manda mensagem, assim, uma foto, olha o que eu tô comendo, né? E na hora que você tá comendo, você realmente sente um conforto muito grande, como se você estivesse sendo abraçada, né, de fato. Então, hoje eu morando, assim, um pouco mais longe da minha família, eu sinto isso demais, né? Às vezes quando a gente tá muito por perto e tal, a gente não é que não valoriza, né? Mas já é tão comum, já tá tanto na sua rotina, que às vezes você não imagina a falta que você sentiria daqueles momentos e como que a comida, né, a refeição, a alimentação sempre é o centro, né, dessas coisas. Um almoço de domingo com a família, né? Eu não posso ver, às vezes, um franguinho passando televisão, um galeto, que eu lembro também do meu pai. Então, eu acho isso também muito, muito interessante, assim, como que a comida nos traz memórias. Exatamente. Ó, gente, até para matar a curiosidade de vocês, a Beatriz está conversando conosco direto da Califórnia. E é a tecnologia que permite isso, que ela esteja conosco aqui, participando e alguns 1.000 quilômetros de distância. Exatamente. Beatriz, o que é curioso é que quando a gente fala de alguma coisa, né, que nos remete aí principalmente à infância, né, a gente consegue não só lembrar do aspecto da comida, como eu particularmente sinto, eu me lembro do cheiro da comida. Isso é comum também?
Com certeza, é porque a gente tem uma série de hormônios, né, envolvidos em todas essas questões. Então, o cheiro, às vezes a visão, né? Você já viu, é igual o bebê ele vai dormir, às vezes tem alguns que gostam de ficar com a camisola da mãe, né, porque lembra da mãe, então isso não seria diferente também com a comida, justamente porque desperta, né, esses sentimentos na gente, então, assim, todos esses sentidos aí que a gente tem, com certeza contribui com essas memórias. O cheiro do bolo quentinho saindo do forno e a mãe batia na mão da gente para não comê-lo porque ia dar dor de barriga, lembra? Exatamente. Esperar, menino, tá na hora não. Tanta coisa boa, né? Que a gente não pode permitir que elas sejam esquecidas e nem substituídas. Ai, com certeza. E eu tento assim, Fernanda, eu, a gente nessa onda de dietas e tal, hoje eu vejo que a nutrição, ela vem com uma pegada muito mais consciente, né? Muito mais gentil. A gente passou por uma fase de muita restrição alimentar. Então, vir com essas coisas novamente, eu acho que é até um alívio para aquelas pessoas que viveram muito em restrição alimentar, acreditando que isso não pode, entendeu? Que é proibido. Eu tento, né, até com os meus pacientes, na minha rotina assim, diária, eu tento ter um bolinho ali na semana, sabe? Pode ser feito com açúcar, mas qual que é a quantidade desse açúcar, sabe? Qual que é os ingredientes que você vai estar usando? Você até mencionou antes sobre a questão dos industrializados. Não tem problema nenhum a gente preparar uma receita dessa, sabe? Que remete à nossa infância, tantas coisas boas, sabe? Porém, com ingredientes de verdade, que normalmente, Fernanda, é o que a gente tem como lembrança lá de trás. Se você para observar, são receitas que, na maior parte delas, são receitas muito caseiras, né? Não são coisas que você compra pronto, extremamente industrializado, cheio de ingredientes que não vêm da natureza, e, de certa forma, isso interage de uma forma muito negativa no nosso organismo, né? Então, eu não vejo problema nenhum, desde que a gente consuma com equilíbrio, priorizando ingredientes bons, né, numa quantidade ok. Eu acho que tá tudo certo, né? Eu acho que isso é muito saúde. É verdade. Enquanto você falava, Beatriz, eu estava aqui viajando e me lembrando da lasanha. A lasanha é um prato tradicional para os domingos, né? Principalmente de Sim. família italiana. E aí tem toda a história do preparo, de eu vou comprar a massa, de cozinhar a massa, de fazer o recheio. Aí tinha briga dentro de casa, que um queria bolonhesa com carne moída, o outro queria de queijo e presunto. E você fazia o molho de tomate, você fazia o molho branco e tudo mais. E aí dá pra gente construir um paralelo com aquela que tá lá dentro do congelador, que a gente tira, bota 10 minutinhos no micro-ondas e manda pra mesa? Nossa, e você vê que, assim, né? Você mesmo já falou já do preparo. Ah, Imagina o tempo que a sua família levava para fazer aquela lasanha. Não era só a lasanha em si, né? Mas assim, todo o contexto ali, né? Todo mundo ali junto, aquela briga e tal. Hoje é só você virar e falar assim, eu quero de, sei lá, queijo, o outro, eu quero de carne. Hoje as coisas são muito fáceis, né? São muito rápidas, não tem nem a emoção da situação ali acontecendo. Então, eu acredito assim, que a gente priorizando a comida de verdade, esses rituais, eu acho que tem muita saúde ali. Você falando isso daí, eu lembrei de uma série, não sei se você já viu uma série chamada Curta Essa, no Não. Netflix. Muito interessante. A primeira temporada, eles vão até a Itália. Eles visitam várias cidades no mundo que tem o maior número de pessoas que têm mais de 100 anos de idade. Então, o que eles querem saber? É as zonas azuis, né, que eles chamam. Como que essas pessoas vivem? O que eles comem? Quais são os rituais? Por que elas vivem tanto, né? E assim, vão em várias cidades ao redor do mundo. E uma delas fica na Itália. Quem apresenta é aquele Zac Efron, não sei se você lembra dele, que fazia High School Musical, e ele falando, gente, quantos anos da minha vida eu vivi fazendo dieta sem carboidrato, sabe? Chegar lá e ver aquelas pessoas, sabe, tendo uma
uma expectativa de vida acima de 100 anos de idade. Ele falou assim, como assim comendo esse tanto de carboidrato? E ele foi ver a forma como eles preparavam, né? Tudo era muito caseiro, até a massa. A forma como eles pegavam o trigo, colhiam, fazia tudo do zero, a fermentação daquela massa. Então, quando você compara isso a um alimento ali que saiu ali da indústria, cheio de aditivo químico para conservar, né, ter mais tempo de prateleira, né? Olha só a diferença de um produto com o outro. Os dois são lasanha, mas assim, será que eles interagem da mesma forma no nosso corpo? Tanto assim, nutricionalmente falando, quanto emocionalmente falando também, né? Então, assim, são produtos muito diferentes. E se você observar hoje, Fernanda, eu pelo menos constantemente eu recebo mensagens de paciente falando assim, olha, eu tô querendo marcar uma consulta porque eu quero cuidar da minha digestão, eu sinto muita indigestão, muito estufamento gástrico, eu como alguns alimentos e depois eu me sinto mal. Cada vez mais isso vai acontecendo. Por quê? Por conta daquela rotina alimentar que a gente tem, sabe? Por conta de a gente ficar jogando muita coisa que realmente não vem da natureza, chega uma hora o nosso corpo fala, olha, socorro, me ajuda, eu tenho que mostrar, enviar alguns sintomas aqui para você realmente prestar atenção na forma como você está comendo. Às vezes, né, até na velocidade que você está comendo. Muita gente hoje não para, não senta para fazer uma refeição, né, come dirigindo, porque tá para lá e para cá, né, de um trabalho Come para o respondendo ao outro. celular. Nossa, exatamente, exatamente. Às vezes a hora da pessoa de almoço é a hora de responder mensagem. Muito normal, muito comum, porque você está trabalhando outro momento, né? Então é a hora que você vai conseguir ali sentar, relaxar e ver, assim, inúmeros vídeos ali, um atrás do outro, é TikTok, é Instagram, né? Então, assim, você está em todo lugar, menos ali presente aqui agora, comendo aquela refeição, prestando atenção no seu corpo, agradecendo por aquele alimento, né? Então, assim, é muito louco como todas essas coisas, né, impactam a nossa saúde. No caso aí desses seus pacientes, eles já chegaram no nível quê? De irritação e de inflamação? Com certeza, já chegaram no nível, né? Assim, tem casos e casos. Muitas pessoas chegam nesse nível por conta de consumir muitos alimentos que muitas vezes são inflamatórios a eles, mas às vezes a pessoa ela já está tão inflamada que ela simplesmente não percebe de onde vem isso, né? Ou então ela não para realmente para prestar atenção que ela comeu um determinado alimento e logo depois ela se sentiu mal, né? Ela não consegue fazer esse paralelo, porque muitas vezes, sabe, nem necessariamente, Fernanda, esses alimentos são alimentos que não são saudáveis, mas assim, às vezes o meu organismo ele não digere muito bem, né? Outras pessoas ali já tem já assim tanto industrializado, tantos alimentos que são inflamatórios que a flora intestinal, né, ali, o microbioma já está extremamente ali afetado. E a gente tem uma questão chamada leaky gut, que é tipo um intestino permeável, que cada dia mais, né, as pessoas aparecem com, que se você observa, Fernanda, muitas pessoas hoje estão surgindo muitas doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? Aquelas doenças que eu produzo. Antigamente era tipo uma diabetes, né, que era o tipo de doença que a gente estava acostumado, uma pressão alta. Hoje não, são várias doenças autoimunes, né, qual que é a origem dela? Não sei. E normalmente o gatilho é o quê? É o intestino. Então, se a gente tem um intestino que a função dele é o quê? A gente precisa de comer o alimento, digerir e eliminar melhor ainda. Quando eu tenho um intestino permeável, aquilo que eu deveria estar eliminando, né, muitas vezes está voltando para o meu organismo, porque o meu intestino não está conseguindo separar aquilo que não vou usar mais da minha corrente sanguínea, porque ele está permeável, então muita coisa começa a passar. Então isso tudo são toxinas, e isso volta para o nosso organismo como sintomas, né? Inchaço, né, que é a retenção de líquido, a dor de cabeça, gases, e por aí vai, muitos sintomas. É isso, né? E quando a gente percebe, a situação já está lá no limite, aí a gente tem que recorrer à medicação, a coisas mais drásticas para poder tentar voltar a ter uma vida mais simples. Exatamente. E o segredo está exatamente isso daí. É ter uma vida mais simples, no sentido, tipo assim,
mais comida de verdade, lembrar do que a nossa avó, né, todo mundo ali costumava, né, comer, oferecer pra gente, e ter uma vida que a gente consiga ter um sono de qualidade, todas essas coisas que são simples, né, se movimentar mais, o segredo tá aí, né, até nessa série que eu tô falando pra você, tem o livro dela, e eles retratam muito essas coisas, né, viver em comunidade, comida de verdade, sono bom, até mesmo vinho eles colocam ali, nossa, mas o álcool e tal, mas assim, a quantidade, o que está ali por trás daquele vinho, né? O momento ali que você relaxa, que você está ali com uma pessoa que você gosta, compartilhando aquilo. Então, eu acho que o segredo é exatamente isso aí, a gente desacelerar, a gente prestar mais atenção no que a gente está fazendo, né? E tentar, o máximo que a gente puder, Fernanda, tentar colocar uma comida mais caseira na nossa rotina. O lado bom, dessa modernidade hoje é que por mais que a gente não tenha tempo, nossa, tem tanta gente hoje preparando comida caseira, mesmo que seja ali o congelado, mas um congelado de uma forma mais caseira, não o congelado que vem lá da indústria, sabe? É uma pessoa ali que você, né, contrata, combina com ela, ó, eu quero não sei quantas marmitinhas, né, e tal, vou deixar no meu congelador. Isso faz muita diferença. É verdade. Beatriz, super dicas, viu? Valiosas, não só de nutrição, como de série, filme também, para a gente já acessar nos dias de férias e final de semana. E é isso, né? Quando a gente consegue trazer equilíbrio, a comida da avó faz diferença, sim, a comida da família, não é mesmo? E Com dá vida certeza. longa pra gente. Com certeza. Tudo de bom para você, Beatriz. Para você também, ótimas festas aí de final de ano. Aproveita muito com a sua família, viu? Essas refeições aí, a ceia, isso tudo aí é saúde, gente. E depois Só a gente não volta à vida exagerar, normal, né? Exatamente. Feliz Natal para você, Beatriz. Obrigada. Um beijo, Fernanda. Beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.